Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Fla Show, o seu espaço de notícias, emoção e bastidores do Mengão. Você de casa, boa tarde. Vamos falar de futebol. O Flamengo já tá na Argentina, tem gente que tá nervosa. Antes de mais nada, eu posso fazer algo aqui? Quebrar o protocolo? Fala. Parabéns a todos os flamenguistas. Hoje é o dia do flamenguista. Ah, é? Dia de São Judas Tadeu. Parabéns a todos. Muito A data bem. é importante. Olha aí, o Flamengo já tá na Argentina para enfrentar amanhã o Racing, valendo vaga, gente, na final da Libertadores. O rubro-negro precisa somente de um empate para se classificar, já que venceu o primeiro jogo no Maracanã 1-0. A gente vai ver o VT na volta, vamos ver como foi essa chegada aí, a preparação e também comentar tudo, fazer esse pré-jogo maravilhoso para você, Rodolfo. O Flamengo já vive a expectativa da semifinal da Libertadores, com foco e atenção porque qualquer erro é fatal. A delegação já chegou na Argentina. O desembarque foi na noite de ontem de uma forma calma e tranquila, sem a presença de torcedores, apenas de jornalistas, já que o time está hospedado em um hotel que fica a cerca de 30 minutos do estádio El Cilindro, onde acontece o duelo. O planejamento foi o mesmo que a equipe adotou contra o Estudiantes: isolamento para evitar o contato com torcedores adversários e garantir privacidade na concentração antes do confronto. Ainda no Rio, antes de embarcar, o Flamengo fez um último treino e terá reforços para a partida. Léo Ortiz fez atividades normalmente com o grupo e viajou para a Argentina. Além dele, De La Cruz, que não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza por conta de uma virose, já está à disposição. Alexandro também está de volta, assim como Pulgar e Carrascal. O rubro-negro terá ainda mais um treino antes do jogo no CT do Defensa e Justiça. A equipe de Felipe Luiz conta com a vantagem do empate após vencer o primeiro jogo em casa. No retrospecto com o time argentino, o Flamengo tem apenas uma derrota em 7 jogos na história entre os clubes. Agora a missão é conseguir o resultado do jogo que vale a vaga para a final da Libertadores. E para o Flamengo, continuar sonhando com o tetra da competição continental. Muito bem, Vene Casagrande, cadê a carinha dele? Tô rindo de nervoso, Fernando Diamar. Não vou negar. Eu sei como é, Vene Casagrande. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde. Você tá rindo de nervoso também? Não, tô rindo de tranquilidade. Ó, vou te falar, o povo do Brasil nunca torceu tanto pra um time da Argentina, Que verdade? isso? Mentira, torcer. O povo é brasileiro. Ah, com certeza. Isso é a maior verdade. Agora, esse negócio de torcer, eu não tô torcendo pra Nem time eu. argentino. Nem eu. Eu não tô vocês nem vão torcendo. assistir ao jogo também. Não. Não, questão de trabalho. Isso aí. sim, Aí sim. você tem Profissionalismo. isso aí é uma questão de profissão. É verdade. Escolher o quê? Ah, falar de unha crigel? Não. Falar de viagem? Não. Falar de futebol. Jornalismo. Aí a gente tem que fazer o quê? Assistir ao jogo. Agora, a palavra torcer é só pro fogão. E pro Vasco. Entendeu? Vocês também, entendeu? Ah, sei que é de torcer. Vai torcer pro Racing. Racing? Não. Eu já vi Aí aquele na vídeo que eu te mostrei. quinta-feira, Agora. Ah, viu aquele vídeo que eu te mostrei? Aquele vídeo tá Felicidade. guardado. Tá guardado. Tá guardado. Tá guardado. Agora, fala, Pedrosa. A palavra secar é É diferente de torcer. É, verdade. Vocês vão secar? Ela vem de quê do dicionário Aurélio? A palavra secar. É do verbo secar. vai se acalmar, Pedrosa, vai. Vai fazer algo, vai ver SBT, faz outra coisa. Olha lá, Nossa! Mas o do Racing também tá grande hoje, hein? Tá Ô, grande. Gabriel, olha! Tá pompudo. Ele não escondeu o time dele, hein? Ih, olha lá, Benê. É o time que joga em casa, tá? Que É justo. isso? E repara que o do Racing tá maior até pro lado. Tá pra pompudo. cima. E é um escudo bonito, não vou negar. Tá parecendo um cilindro. Ô, Pedrosa, bota na tela aqui. 55 mil pessoas. Quanto? 55 mil pessoas. Não, ele não vai ter pressão, não. Não Sabe tem. aquele protocolo da Comebol? Eles vão rasgar assim, ó. Vai ter show pirotécnico. Vai ter como é o nome? O sinalizador? Sinalizador. Ele vem lá do ônibus É isso. até o final do jogo. Foguetório. Vai ter Entendeu? tudo. Foguetório, tudo. Agora, bota aqui na tela os relacionados pra esse jogo do Flamengo. A gente já vai mostrar também a chegada, a festa que a torcida do Racing fez. A gente vai mostrar tudo pra você. Põe aí na tela. A gente já falou aqui, os relacionados do Flamengo, eles vão em ordem alfabética, tá? Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric,
Everton Araújo, Varela. João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace Ian. Ele. Ele tá aqui. Vamos falar ponto por ponto. Eu vou começar falando do Juninho. Se torna uma opção para esse ataque? Como você acha que o Felipe Luiz vem? Conta pro pessoal qual é essa percepção do Juninho, porque a gente fala de improvisação, a gente fala de tudo isso e a gente tem aí, na lista dos relacionados, a gente observa um jogador que é da função, que é o Juninho. Você acha que ele vai ser uma opção pro Felipe Luiz ou Vene Casagrande? Fernandinha, sua pergunta é extremamente pertinente, porque estamos falando de um jogador que é da posição, inclusive no começo do ano ele foi contratado para substituir o Pedro, no período que o Pedro estivesse ausente por conta da lesão no joelho. E aí o Pedro volta a se lesionar e a gente fica na dúvida de quando vai voltar. O Bruno Henrique vem publicamente e diz que não se sente confortável atuando nessa posição. E aí vem essa pergunta tão pertinente que você acabou de me fazer. Por que que o Juninho não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz? E eu fui em busca da resposta. E a resposta... Você é danado, hein, Vene? A resposta, pois é, uma curiosidade que todo mundo tem, não só eu. Eu acho que todo mundo que assiste ao nosso programa fica se perguntando sobre isso. Por que que o Juninho não ganha mais chances com o técnico Felipe Luiz, que foi o treinador que aprovou a contratação dele e pediu? Porém, a apuração que eu tive, a resposta que eu tive é o seguinte: internamente já se entende que de fato não foi uma contratação que deu certo, que as características que o Juninho tem não se encaixam com o estilo de jogo que o Felipe Luiz tanto pede. Por isso, o Juninho se tornou a última opção do elenco do Flamengo e a gente pôde observar isso diante do Fortaleza, quando o Michael entrou, o Wallace Ian entrou e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos. Inclusive, o Juninho não fica mais de 30 minutos em campo desde julho, que foi contra o Fluminense. De lá para cá, ele joga muito pouco, pouquíssimas oportunidades. Então, internamente, a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, entende que, de fato, não foi uma contratação certeira. Pelo contrário, foi uma contratação que não deu certo. Muito bem. Aí, mas aí, só respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer. Por que que no meio do ano o Flamengo não liberou o Juninho quando teve 2 propostas do mundo árabe? Eu perguntei isso também para a pessoa e a resposta foi o seguinte: porque eles não sabiam qual seria o desfecho da situação envolvendo o Bruno Henrique. Porque se o Bruno Henrique fosse punido naquela situação envolvendo acusação, envolvido com aposta, o Flamengo não poderia utilizar o Bruno Henrique. E aí só teria o Juninho à disposição. Então, por conta disso, o Flamengo não liberou na ocasião e na próxima janela o Juninho será liberado. Inclusive, já já a gente vai falar sobre esse assunto. Agora, o Lucas Pedrosa. Se o jogador não tinha essa informação, agora ele tem. Sim. Ele assistiu lá no canal do Vene Casagrande. Perfeito. Ele assistiu o SBT porque Esporte. Ele não treina mal, Fernandinha. Muita gente achava que ele poderia estar treinando mal. Muito pelo contrário. O caso. Ele treina super bem, ele faz tudo que o Felipe Luiz pede. É um cara extremamente dedicado. O estilo dele no dia a dia é um estilo que todo mundo elogia. Só que estilo de jogo não se encaixa com o Felipe Luiz. Mas aí você pensa a cabeça do jogador, Pedrosa. É complicado. Olha só, a gente tá falando na reta final da temporada, jogos importantíssimos, que é o que eu falo. Se tá no banco, irmão, 1 hora vai usar. Claro. 1 hora, nem que entre 10 minutos. 1 hora vai usar. Imagina a cabeça só. Imagina só, a gente tá aqui pro trabalho. Aí você descobre pela imprensa, ou enfim... olha, acontece o seguinte, o Lucas Pedrosa... ele não é tão bom comentarista. Ele não tá na categoria que a gente acha que é aqui do programa e a gente daqui a pouco vai mandar ele embora. Olha só, como é que ia estar a tua cabeça? Eu acho que é uma questão de erro na contratação. Não é? É erro da gestão que contratou um jogador que não estava à altura do Flamengo. E isso não é demérito nenhum pro Juninho, porque poucos jogadores, poucas pessoas no planeta Terra têm condições de jogar no Flamengo. Então, o Juninho é um jogador que lá, quando ele foi contratado, 5 milhões de euros, correto? 5 milhões de euros. 5 milhões de euros, todo mundo já tinha contestado. Quem é esse cara? De onde ele está vindo? Em que ele foi provado? E tá tudo bem contestar, porque a torcida tem esse direito. Então, se você olha para outubro, chegando em novembro, no jogo decisivo, em que você não vai poder utilizar o atacante que você investiu 5 milhões de euros, é porque você errou nessa contratação. Então, acho que é uma questão não do Juninho, mas de quem contratou o Juninho. E olha que a diretoria do Flamengo acertou em várias peças nesse mês de janeiro. No Carrascal, no Jorginho e tudo mais. Mas a contratação do Juninho deu errado. Então acho que a própria diretoria tem que rever essa questão para poder acertar no que vem. E, gente, não tem nenhum crime nisso. Errar acontece no futebol. Agora foi só uma coisa hipotética. Tá. Isso aqui é o nosso careca de HD, isso aqui é o melhor que nós temos. Agora, Vene, eu vou falar o seguinte. Ih, ferrou. Vem. Agora, só um detalhe, tá?
não é porque viajou que vai ficar no banco de reservas, porque tem limite de jogadores no banco. Sim. Por exemplo, Vamos cortar quantos, Venê? o Vinha dificilmente vai ficar no banco de reserva, porque ele não leva 3 laterais da posição. E o Vinha, a gente sabe que não está tendo muitas oportunidades. Os zagueiros, Cleiton e João Vitor, duvido que fiquem os dois no banco. Então, assim, o próprio Juninho, de repente, nem fica no banco de reserva. Agora, vamos olhar aqui, o Léo Ortiz foi relacionado, né, embarcou para a Argentina. Será que ele começa, Venê Casagrande? Qual é a situação hoje dele? Eu acho que ele começa. Inclusive, muita gente questionou, porque ele voltou muito rápido, e ele não teve nenhuma lesão. Gente, nos 2 últimos jogos ele não entrou em campo. Inclusive, em um jogo ele não foi nem relacionado. O problema no tornozelo foi extremamente grave. Ele saiu do estádio, foi direto para o hospital fazer exame. Então, de fato, me chamou muita atenção na ocasião ele já ser relacionado. E não foi nenhum problema ele ter colocado o Danilo, embora o Danilo, de fato, tenha caído um pouco de produção. Eu acho que ele foi preparado para esse jogo. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que o Léo Ortiz começa esse duelo. O que não é nada, nenhuma loucura e nada impossível, Pedro. Cara, o Beltrão, que é um amigo que eu tenho lá na Casa TV, ele é muito amigo do Léo Ortiz. Eles disseram que eles conversaram e o Léo Ortiz estava fazendo um tratamento em 3 períodos para poder melhorar essa questão do tornozelo e jogar essa partida. Então eu não duvido nada que ele vai jogar, cara. É o jogo do ano. É o jogo que um jogador mais espera o ano inteiro, que se prepara o ano inteiro para poder atuar. Então, se o cara teve toda essa preparação para poder conseguir se recuperar em 3 períodos, eu duvido muito que ele fique fora. E o Flamengo ganha muito com o Léo Ortiz, porque ele é um ótimo jogador e ele é um cara que na saída de bola é muito interessante. O que eu ia falar é o seguinte... ele meteu uma. Deixa eu falar. Aí a gente ficou aqui esperando e ele ficou cri-cri. Se o Felipe Luiz não quiser escalar o Plata de falso 9, eu acho que a primeira opção que ele tinha que olhar é o Alacian. Mesmo sendo um jogo em que os nervos estarão à flor da pele, o Alacian entrou muito bem contra o Fortaleza. Eu posso falar aqui como que eu escalaria o Flamengo? Eu olharia. Eu acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso, tá? Eu não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático dele. Mas eu escalaria Rossi, Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre. Meu meio de campo, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta. E os 2 jogadores no setor ofensivo, Carrascal e Luiz Araújo. Luiz Araújo, Plata não? Eu posso explicar por quê agora? Vamos lá. Na ausência do Pedro, quem mais finaliza gol e quem mais faz gol? No setor ofensivo, depois do Arrascaeta, obviamente. Luiz Araújo. O Plata não vive um grande momento, o Carrascal vive um grande momento. E temos que pensar também no segundo tempo. O Gonzalo Plata, qual é uma das melhores virtudes dele, se não a melhor? A questão física. Ele é um cara muito intenso. E eu acho que essa intensidade vai ajudar muito no segundo tempo. E aí eu deixaria o Plata e o Samuel Lino como opção para o segundo tempo. O meu time seria esse. Porque eu acho que não adianta você improvisar um jogador como centroavante. O Alacian é um bom jogador. O meu medo se ele fizer uma besteira, porque ele já mostrou. Pedrosa, esse é o ponto. Aquele jogo foi da Copa do Brasil? Foi da Copa do Brasil. Contra o Bahia, que ele foi expulso, que levou 2 amarelos. Quando ele perdeu um pênalti. Então, foi Atlético Mineiro, né? Isso. E aí ele também começa a criar confusão. E, gente, deixa eu falar uma coisa. Esse jogo contra o Racing, esse jogo no El Cilindro, esse jogo contra o Argentino, não é só você ser o melhor tecnicamente. É isso, concentração. Você tem que botar a vontade na ponta da chuteira e mais do que isso, você tem que estar com o mental tinindo. E aí a gente tem o provocador no nível do Daverson, por exemplo, que ele já amadureceu a provocação. Um cara super experiente, mas tem aquela coisa da catimbinha e aí dá certo. Agora, um filhotinho de catimba ainda não tá pronto. Mas vou te falar. Esse que destempera. E os caras sentem logo que ele é o falastrão e ficam em cima dele. Dá 10 minutos, é um vermelho pra conta. Eu concordo, mas assim, olhando o campo, o Alacian entrou bem contra o Chelsea. Isso é verdade. O Alacian entrou bem contra o Bayern de Munique, jogando uma Copa do Mundo. O Alacian, toda vez que ele esteve em campo com o Flamengo, que ele não se destemperou, ele entregou. Ele foi bem, ele apareceu. Então, assim, eu acho que tudo que aconteceu com ele também serviu de aprendizado. A gente soube que ele até foi buscar ajuda também psicológica para poder acertar isso. E eu acho que na partida contra o Fortaleza, se você for olhar o jogo do Flamengo, o time melhora quando ele entra. O time melhora quando ele aparece como centroavante, o time melhora quando ele começa a cair pelas pontas também. Então eu não estou falando para ele ser titular. Sim. Mas eu acho que era um jogador que deveria ser olhado com mais carinho pelo Felipe Luiz para ele poder ter oportunidade na ausência do Pedro. Como centroavante. Isso, assim, eu acho que a fala é perfeita. Tecnicamente, ele seria o 0-1.
Sim. Né? Sim. Eu acho que a questão esportiva ela vai muito além só dessa parte técnica. Eu acho que, eu não sei, pelo tudo que a gente já viu do Alaciano na temporada, Sim. ele já viveu um montão de coisa. Ele não tá ainda pronto. Eu não sei, talvez agora, porque às vezes também a pessoa dá uma melhoradinha, né, gente? Buscou isso, né? Exato, dá uma melhoradinha de um momento pro outro, né? Eu confesso que eu fico com um certo receio Eu de também escalar teria. o Alaciano, porque eu acho que esse jogo vai Não ser que eu decisivo. esteja preocupada, né, Pedrosa? Não que seja um problema meu. Não. Mas enquanto apresentadora, eu tenho que dar minha opinião. Eu entendo o seu lado. Fala o que você ia falar. Mas eu fico com um certo receio, porque eu acho que esse jogo vai ser decisivo justamente na postura do mental, no nível de concentração. E o Alaciano, eu fico com esse pé atrás. Agora, a melhor pessoa para fazer essa avaliação é o próprio Felipe Luiz. Não é nem o Alaciano. E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Flamengo, os jogadores do Flamengo, eles precisam ser um pouco argentinos nessa situação. E quando eu falo isso, não é feio não, tá, gente? Faz um pouco de catimba, porque o argentino faz isso na Libertadores, na Copa Sul-Americana. O Rossi é argentino. É um cara que sabe como os argentinos iriam agir numa situação como essa. Exemplo, vamos inverter. Se o jogo fosse na casa do Flamengo, com o Racing ganhando por 1-0, como é que eles iriam fazer no começo do jogo? É óbvio que eles iriam catimbar. E eu não vejo o Alaciano praticando esse estilo de futebol, pelo contrário. O Alaciano ou o Juninho? Se eu pudesse escolher, Hoje. tecnicamente falando, o Alaciano. O Alaciano ou o Bruno Henrique? Hoje. Mas não dá... Não Se dá... eu pudesse escolher, tecnicamente falando, hoje, o Alaciano, mas tem o lado mental. E Esse sabe- lado e tem um mental me ponto. preocupa E muito. tem um Eu só ponto. queria trazer Sabe por quê, discussão. Pedrosa? Em um lance, ele pode pôr tudo a perder. Moa tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara... Tudo a ganhar. Ele é o tipo do cara Porra. que ele não vai ser o coadjuvante que tá na mesa da Helena, lá do Manuel Carlos, tomando Exato. café. Ou ele é o marido da Helena, ou ele é o inimigo da Helena. Perfeito. Ou ele vai sair do jogo herói. Herói, gol. Ai, meu Deus! Ou ele vai sair do Gente, gol, não vale o do risco. jogo vilão. não vale o risco. Ele não nasceu pra ser Coadjuvante. o coadjuvante. Agora, Ele tem é um protagonista. detalhe. Agora, se esse menino afinar esse protagonismo dele, ele vai estar sempre pro lado de sair como herói e não como Vocês lembram só na o temporada vilão. passada, quando o Flamengo foi eliminado pro Peñarol, o que aconteceu? Dias antes, o Pedro se machucou. Na ocasião, o Tite não soube lidar com a ausência do Pedro. A boa notícia é, o Felipe Luiz hoje... Sim. Não estou dizendo que o Felipe Luiz é um melhor treinador que Tite, tá? Eu só estou dizendo que o Felipe Luiz hoje está mais preparado para essa situação. Porque ele não vai ter o principal jogador, que faz gol. Mas ele tem várias opções. Tem uma arte que fizeram especialmente pra você, o Gabriel. Pra mim? É. Não é possível. A gente tem uma arte aqui que mostra que o retrospecto do Flamengo contra o Racing em mata-mata não é bom. Cara, olha... Eu lembro por muito isso- bem disso. Por isso que eu gosto desse programa, muita informação. Em 2 oportunidades de mata-mata, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. Opa. Isso aconteceu, Lucas Pedrosa, você de casa, que é torcedor do Racing, que aliás a gente tem um público muito... eu tava vendo, Tem. né? Tem uma galera que torce pro Racing, eu não sabia. Não, hoje e Nossa, amanhã é o hoje- Brasil inteiro. eu Quem andando- não torce pro Flamengo, torce pro Pedrosa, Racing. eu andando na rua, aí, pô, qual é o teu time? Pô, eu sou Racing. Eu falei, caraca, que legal. Eu nem sabia que tinha tanta essa cultura. Eles invadem o Rio, O é Rio, incrível. impressionante. 92, na extinta Copa dos Campeões, e em 2020 pela Libertadores. E se passar pelo Racing, será um feito inédito, Não, Lucas tem um Pedrosa. lugar aqui no Rio que com certeza isso é verdade. Búzios. Se você for a Cheio de Búzios, argentino. certamente Não, vai ter mas mais eu tô torcedor do falando, Racing. no Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui descobrir, eu não sabia que o meu marido é Racing. Ah, tá. Eu fui saber outro dia. Eu achava que ele torcia pra time do Brasil. você, Pedro? Aí eu falei, caraca, Não, ele é torcedor do Racing. eu fico- Que loucura. eu fico Tinha impressionado. camisa, tinha bandeira, tinha um monte de coisa lá em casa. Fico Eu falei, impressionado com esse fenômeno. é impressionante, Pedrosa. Eu fiquei de bobeira. Esgotou a camisa nas rodas. Eu fiquei de bobeira. Olha aí, ó, Supercopa dos Campeões, como eu falei, 92, jogo de ida 3-3, jogo de volta 1-1. E aí o Flamengo foi eliminado. Oitavas da Libertadores em 20, 1-1 jogo de ida, 1-1 jogo de volta. A gente até mostrou esses números como o empate era muito protagonista nesse confronto, né? E aí o Flamengo perde nos pênaltis e é eliminado. E olha a festa, eu tô falando pra Ó, você. olha lá. A festa que a torcida do Racing fez pra incentivar o jogador. Mas esses são os verdadeiros, tá? Esse Esses aí. são os que moram lá na Argentina. A gente tem as imagens que foi lá no estádio El Cilindro, palco do jogo de amanhã. Vocês sabem o contexto disso aí? Foi É despedida pro time antes da concentração, não é isso? É o bandeirão, que eles chamam.
isso aí. Cara, Gente, assim- olha só, eu acho muito engraçado, Pedrosa, e agora falando um pouquinho sério. Eles sabem fazer festa. Não, sabem, mas eu como locutora do estádio, acende um sinalizador num jogo de Libertadores. Não pode. O meu rádio toca. Por favor, locutora, anuncie. Eu fico, por favor, não acenda um sinalizador, vai prejudicar o Botafogo. Aí toma uma multa. Olha olha o show pirotécnico. Não, mas isso aí não foi jogo, tá, Fernandinho? Mas isso vai eles Foi- vão foi assumir Boca. isso. Foi River. Não, Foi o River contra o Galo River- no ano Ó, o passado. Olímpia fez isso contra o Flamengo em 2023, o Peñarol fez isso ano passado. Eles assumem o risco. O risco. Eles assumem a multa. Por exemplo, é porque esse jogo vai ser o último da Libertadores na casa deles. Se eles passarem, eles vão pra final. Sim. E ano que vem eles pagam a multa, eu não tô nem aí. Então, assim, eles sabem O jogo do risco. do River com o Galo, eu fiquei... É lindo pra Impressionante. caramba, né? É impressionante. Era um show Sim. um show pirotécnico. Não parava. mesmo. Não parava. E Eles era vão fazer fumaça. isso aí amanhã. Eles vão fazer. Vão fazer. Você acha que não, Pedrosa? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que É, sim. aí- É uma pressão bizarra, Aham. assim. O Racing tem uma das torcidas mais apaixonadas da Argentina. É uma torcida muito, muito fiel e que sempre lota o cilindro. Sempre lota o cilindro. A questão é que agora eles ainda vão quebrar esse protocolo e a pressão vai ficar ainda maior. Cara, eu tô brincando aqui, mas falando sério, o time do Flamengo vai ter que ter realmente uma força mental muito grande. Aham. Eu acho que o melhor caminho é eles desfrutarem desse momento. É eles olharem pra isso não com medo, mas como um privilégio de você estar disputando uma semifinal de Libertadores na Argentina e vivendo essa experiência. Se não encarar dessa forma, cara, vai sentir. Foi o Saul. Foi o Saul que falou. Isso me lembra foi contra muito- os Estudiantes. Ele... Não foi o Saul? Foi, ele falou também. disse... Ele é espanhol, né? Isso. Nunca jogou uma Libertadores. Ele falou, eu fiquei encantado Sim. com a torcida, com a forma como... Eu tava desfrutando. Ele falou exatamente isso, Pedrosa. E ele foi um destaque desse Tem jogo, que né? desfrutar. Tem uma declaração que eu acho muito relevante de um brasileiro, que é o Emerson Sheik, que perguntou pra ele, você não sentiu medo quando você foi encarar o Boca Juniors na final da Libertadores? Ele falou, medo? Medo eu sentia na minha infância, quando eu passava perrengue na minha vida. Lá eu tava desfrutando. Isso aí. Foi exatamente Sim. a palavra que o Pedrosa mencionou. Sim. E sobre a festa da torcida do Racing, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir supostamente um áudio vazado do treinador do Racing falando exatamente isso tudo. Eu, como jornalista, não tenho como cravar que esse áudio é dele. Sim. Mas já se tornou verdade entre os torcedores do Racing e eles vão fazer isso. Porque no áudio, só para contextualizar, ele diz, ó, a gente vai para matar, não no sentido literal da palavra, é partir para cima dos jogadores do Flamengo e a gente vai assumir todos os riscos de multa, a gente vai pagar todas as multas e a gente vai fazer uma linda festa no estádio. Então, vai ser isso aí, exatamente isso aí que É tá o jogo da acontecendo. vida. Eles têm o quê? Uma Libertadores, né? Uma Libertadores, Em 60 e pouco, né? Isso. É o jogo da vida. Olha quanto tempo. Isso aí é o jogo da vida dos caras. E o zagueiro Sousa, que foi um grande destaque aí no outro jogo, o jogador do Racing, ele saiu do primeiro jogo com o Flamengo, que ele tomou uma cotovelada do próprio companheiro dele. Olha como é que ficou o rosto dele. Pra quem não tá vendo, todo amarrotado, o olho inchado, a bochecha inchada bem vermelha, ele tem um algodão na boca. E aí, então, ele passou por uma cirurgia ontem. A operação foi na Argentina, obviamente, né? E segundo os médicos, tudo correu bem. Ele fez essa cirurgia na face. Ele deve levar cerca de 1 mês e meio para se recuperar completamente. Será avaliado semanalmente durante esse período. Ou seja, não vai enfrentar o Flamengo e se a vida do Racing for positiva, provavelmente nem joga a final, né? Porque 1 mês e meio, a final vai ser o quê? 29 de novembro. 29 de novembro. Enfim, pode como ser não que... vai dar certo, só Problema, vai né, perder Venê? a Muito semifinal bem, mas aí. vai perder a semifinal, obviamente. O Ele jogador... gosta assim. Separa o corte, 1h23. O Pedro que tem que acelerar a recuperação. Bora, Pedro. 1h23. Fala, galera do Fla Show! Chegou o grande momento. O Flamengo está a um passo da final da Libertadores e Felipe Luiz já começou a afinar os últimos detalhes para o jogão decisivo contra o Racing. O Mengão volta a campo nesta quarta-feira, dia 29, para encarar o Racing, lá na Argentina, pelas semifinais da Libertadores. E a boa notícia é que o time chega com moral, depois da vitória por 1-0 no Maracanã. Ou seja, o Flamengo joga pelo empate para carimbar o passaporte para a grande final. Nesta terça-feira, Felipe Luiz comanda o último treino do elenco antes do confronto decisivo. A atividade acontece às 15h30 no CT do Defensa e Justiça, e é aí que o técnico vai bater o martelo sobre o time titular. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, que ainda disputa a posição com Danilo,
Léo Pereira e Alexandro na defesa. No meio, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E lá na frente, Luiz Araújo, Carrascal e Plata, que pode dar lugar a Bruno Henrique, dependendo da estratégia. O confronto acontece no estádio Presidente Perón, o famoso El Cilindro, casa do Racing, e promete ser um caldeirão. Mas o Mengão está confiante e sabe que um empate já garante vaga na final. E claro, o sonho do tetracampeonato da América continua mais vivo do que nunca. Então marca aí, Flamengo e Racing, nesta quarta, às 21h30, com transmissão ao vivo da Rede Globo. Agora é foco total e coração na ponta da chuteira, porque o Mengão quer a América mais uma vez. E aí, torcedor rubro-negro, qual seria o seu time ideal para esse jogo decisivo? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, já mete o like, se inscreve no canal Fla Show e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo!